Capítulo 529, um acidente. Dos três, Batistuta era o mais nervoso. Este ancião justo estava olhando para Fei como se ele fosse um jovem que propôs à garota que ele amava. Seus olhares apaixonados e fumegantes eram suficientes para derreter ferro. Para ele, essa era uma oportunidade única na vida. Há alguns dias atrás, o ex-bispo do Santuário do Traje Negro recebeu uma sugestão dos deuses quando estava orando, e previu que Jessie iria encontrar um grande problema durante esta missão. Batistuta estava preocupado que o mais talentoso gênio do Santuário do Traje Negro pudesse morrer, depois que o traidor do incidente de Platini jamais chegasse. Então ele correu para a Cidade das Duas Bandeiras como o diácono direito do Santuário do Traje Negro. Quando ele chegou à igreja da Cidade das Duas Bandeiras, tanto Jessie quanto Alain, que foram gravemente feridos, foram mandados de volta. Ele ficou furioso por alguém ter tentado matar Jessie e usou uma parte de sua energia vital para curar Jessie. Mais tarde, ele aprendeu com Jessie que o rei de Chambord, Alexander, era um filho favorito de Deus e tinha o poder sagrado dourado. Esta notícia chocou Batistuta. Por muitos anos, a única responsabilidade de Batistuta era viajar pela região norte do continente, encontrar um filho favorito de Deus e restaurar o prestígio e a honra do Santuário do Traje Negro. De acordo com as tradições e costumes da Santa Igreja, apenas os santuários com os filhos favoritos de Deus eram amados e cuidados pelos deuses. Portanto, uma vez que o Santuário do Traje Negro tivesse seu próprio filho favorito de Deus, eles voltariam e se tornariam um dos principais santuários da Santa Igreja. Eles então seriam capazes de empurrar o seu filho favorito de Deus para a frente e potencialmente torná-lo papa, ganhando a chance de restaurar a glória que o Santuário do Traje Negro já teve. Infelizmente, nos últimos 100 anos, Batistuta não foi bem sucedido. Claro, ele conseguiu fazer algum progresso. Houve pelo menos 3 vezes. Ele conseguiu encontrar 3 filhos favoritos de Deus, mas os finais eram os mesmos. 2 das pessoas foram atraídas e levadas por outros santuários que estavam monitorando de perto as ações de Batistuta. Ao dar mais promessas e mais benefícios, outros santuários roubaram esses 2 filhos favoritos de Deus e destruíram a esperança de Batistuta. Era um fato conhecido que o Santuário do Traje Negro havia caído. Seu poder e influência eram muito inferiores em comparação com outros santuários mais proeminentes. O último filho favorito de Deus que Batistuta encontrou era um menino de 6 anos de idade 33 anos atrás. Devido ao vínculo profundo entre ele e Batistuta, este menino rejeitou convites de todos os outros santuários e decidiu se juntar ao Santuário do Traje Negro. No entanto, ele morreu misteriosamente no caminho de volta para a sede do Santuário do Traje Negro. Ficou claro que alguém assassinou esse filho favorito de Deus que ainda não era maduro. Batistuta ficou enfurecido e causou muitos problemas na região norte. No entanto, não havia muito que ele pudesse fazer além disso. O Santuário do Traje Negro e os outros santuários sabiam que tudo isso aconteceu porque o Papa Blatter ainda estava preocupado com o Santuário do Traje Negro e o monitorava em segredo. Ele estava com medo de que seu antigo inimigo mortal ficasse respirando livre e revivesse. Se o Santuário do Traje Negro não tivesse uma história gloriosa, não tivesse uma grande base de crentes e não criasse crenças e crentes que afetassem significativamente a Santa Igreja como um todo, ele teria sido extinta há muito tempo. Por todos esses anos, apesar de Batistuta estar desesperado e louco, ele não perdeu a esperança. Como um criminoso condenado que estava procurando uma maneira de se redimir, esse ancião tem procurado oportunidades loucamente. Portanto, depois que ele ouviu que Fei era um filho favorito de Deus, ele esteve planejando. Nos últimos 3 dias, ele se trancou em uma pequena sala e usou todas as suas conexões e redes para obter informações sobre a Fei.
De como o rei nasceu um idiota para como revelou sua força durante a defesa de Chambord para como ele se tornou um personagem principal na geração jovem de guerreiros em Zenith depois que Batistuta conectou os pontos e fez uma série de hipóteses, ele chegou a uma conclusão que era completamente oposta às estimativas de outros santuários. Ele achava que o rei de Chambord ainda não havia se juntado a nenhum santuário. Ele ficou chocado com sua conclusão. Já que quase todos os santuários tinham seus próprios filhos favoritos de Deus, e eles seriam enviados para completar uma série de missões pelo continente. Devido às suas possíveis posturas competitivas, a maioria dos santuários manteria a informação e identidades sobre seus filhos favoritos de Deus em segredo. Portanto, muitos santuários pensavam que o rei de Chambord era o filho favorito de Deus de um grande santuário influente. Eles não investigaram muito sobre Fei. Afinal, investigar outros santuários e seus filhos favoritos de Deus era desaprovado na Santa Igreja. Mesmo que Batistuta chegou a esta conclusão, ele não estava muito certo sobre isso. Era mais correto dizer que ele chegou a essa conclusão com base em seu instinto e não nas informações que coletou. Para ele, mesmo que houvesse apenas uma pequena esperança, ele tinha que dar uma chance. Afinal de contas, todas as oportunidades eram significativas para o santuário do traje negro. Por um momento, todos no prédio estavam olhando para Fei. Eles estavam todos esperando por suas respostas. Depois de experimentar o choque inicial, Fei se acalmou e começou a pensar sobre o incidente logicamente. Fei quase nunca pensou em se juntar à Santa Igreja. Primeiro de tudo, era impossível para ele abandonar o reino de Chambord. Ele havia formado um vínculo profundo com o povo de Chambord. Em segundo lugar, tornar-se o filho favorito de Deus do santuário do traje negro que havia caído era, essencialmente, adquirir uma carga enorme de responsabilidades. Fei nunca gostou de fazer mais trabalhos. Tornar Chambord mais forte sozinha estava dando dor de cabeça ao rei. Tornar um santuário na Santa Igreja mais forte. Para Fei, que sonhava em relaxar e aproveitar a vida, era um desperdício de energia. No entanto, Fei não rejeitou instantaneamente o convite. Ele estava considerando os prós e contras disso. Como uma mão invisível, Fei sentiu como se o destino estivesse controlando tudo em segredo. Fei tinha um sentimento sinistro sobre a Santa Igreja. Ele sentiu como se ele e a Santa Igreja colidissem no futuro. O que aconteceu com Angela e Balese tornou Fei altamente cauteloso. Ele sabia que não seria um caso único. Fei lera muitos livros sobre a história e o credo da Santa Igreja, e ele sabia o que uma puríssima alma de cristal significava para o estabelecimento. Era ainda mais raro do que um filho favorito de Deus. Embora Fei matasse instantaneamente Balese e atrasasse o tempo, ele sabia que mais pessoas viriam e convidariam Angela. Até então, Fei teria que enfrentar pessoas que eram numerosas vezes mais poderosas do que Balese. Enquanto Fei estava pensando, um oficial de execução da lei entrou correndo no prédio e sussurrou algo no ouvido de Fei com pressa. O que? Que idiota imprudente! Ele quer morrer! Gritou Fei com raiva. Bam! Fei esmagou a mesa de pedra à sua frente e se transformou em uma pilha de pó de pedra. O que aconteceu? Por que o rei de Chambord está tão bravo? Pensaram as três pessoas da Santa Igreja. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Se vocês três estiverem interessados, venha comigo. Fei disse antes de sair do prédio como um flash de luz. Batistuta, Jesse e Alan se entreolharam e ficaram todos curiosos. Eles foram incapazes de dizer que a atitude do rei mudou e estava olhando para eles com hostilidade. Ficou claro que o que aconteceu estava relacionado com a Santa Igreja. Portanto, eles não ousaram hesitar e seguir atrás de Fei. Eles estavam indo em direção ao acampamento militar. Ah! Suas putas! Essas três criaturas são as criaturas divinas que foram nutridas pela nossa Santa Igreja. Seus ladrões as roubaram. Como se atreve a tentar mentir para mim? Ei, prenda-os!
Essas mulheres foram provavelmente enganadas por entidades malignas para fazer esse ato maligno. Envie-os para o coro e deixe que as pessoas as castiguem. Uma voz arrogante e dominadora soou, e saiu da boca de um padre de meia-idade. No momento, esse padre usava um manto vermelho e preto. Dois grupos de pessoas estavam em um impasse em frente ao acampamento militar de Chambord.